Começando mais um Benjamin Mucho. E ó, quem tá com a gente também é a KTO, hein? E você sabe, na hora de fazer a tua fezinha, teu palpite, acessa lá kto.bet.br. A KTO, gente, é uma das primeiras empresas que estão regularizadas, que foram regularizadas nesse novo sistema. Então pode ir apostar com tranquilidade, na boa, é seguro, é confiável. Só que é o seguinte, a aposta não é investimento, tá? Não é renda extra, é só para você se divertir, beleza? kto.bet.br. Mano do céu, velho. Quero pra mim, hein? Wagner de Freitas, eu vou pedir, por favor, as pessoas que aplaudam o Vaguinho. Quero levantar. Antes de você falar, quero dizer da minha emoção em ter você aqui. Sou corintiano, nunca nego, nunca neguei. Peguei o finalzinho dos 23 anos de fila. Cansei de ver você jogar no Pacaembu, no Morumbi. Eu estava no Morumbi quando quase o herói de 77 virou você, porque a gente ia ser campeão no domingo com o seu gol e a Ponte virou 2-1. Então, ter você aqui para mim é uma baita de uma emoção, Vaguinho. Eu também queria perguntar para você, por que o Vaguinho não vai nos programas, que a gente não vê o Vaguinho? O Vaguinho, para quem não sabe, tá? Porque a gente vê aqui corintiano que nem o Glauber, né? Que nasceu em 2006. Gente, o que o Vaguinho jogou de bola no Corinthians, ele veio do Atlético Mineiro, foi uma contratação caríssima. Gente, o que esse homem jogou, vocês não fazem ideia. O Vaguinho era da época que o futebol brasileiro tinha ponta direita, tinha centroavante e tinha ponta esquerda. Que o 7 era um ponta direita, o 9 era um centroavante e o 11 era um ponta esquerda. E não dá para esquecer de você, Vaguinho, nunca. Porque Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio e Luciano, Vaguinho, puta que pariu, até arrepia, Geraldão e Romeu. Tá louco, velho. Ah, mais palmas pro Vaguinho, caramba. Obrigado. Porra, Vaguinho. Vou levantar. Porra, Vaguinho. Obrigado. Fala o que você quiser. Não vou nem perguntar mais nada. Ô, Que Beija. emoção ter você aqui. Veja, é recíproco. É Não, recíproco, não é. Não tem que ser. A recíproco, emoção porque é minha. você não imagina o que é jogar no Corinthians. A emoção, eu não sabia. Porque eu fui reliciente quando eu me contrataram. Eu estava na seleção brasileira, na despedida do Pelé, eu joguei, fiz dupla diária com o Pelé na despedida dele. E quando o Corinthians me contratou, tá? E eu falei com meu pai, eu era de Sete Lagoas, eu falei com meu pai, pai, pelo amor de Deus, eu não quero sair do Atlético. Eu amava o Atlético. Eu vou dizer por que eu amava o Atlético. Porque o Atlético, para mim, naquela época, eu não pensava em dinheiro, eu não pensava em nada. Eu queria jogar futebol. Era o meu prazer. E a gente era uma família. E lá tinha o Laci, tinha o próprio Romeu começando. A gente era tudo garoto, Pedrilho, tudo garoto. E a gente tinha uma amizade muito grande. Então eles iam para minha casa, jantavam na minha casa, dormiam na minha casa e tudo mais. Ver o Corinthians na minha vida. Eu assustei. Mas eu estou dizendo para você, com essa abertura que eu estou fazendo, para explicar depois o que é o Corinthians. Porque agora eu vou falar. Quem jogou no Corinthians, jamais esquece. Porque essa torcida é a única... Não tem no mundo algo igual a ser corintiano. É fantástico. E eu tive isso nas minhas costas durante 10 anos. Tá? E tive durante 7 anos sem ganhar um título. Tive 3 vezes para ganhar título, 4 vezes para ganhar título, e só fui ganhar em 77, num time que não tinha ídolo, num time que era uma família, num time que era um básico, mas era todos por um. Quando doía o Russo, doía em mim, quando doía o Basílio, doía em mim, quando doía no Palinha, doía em mim, doía em todo mundo. O Brandão levantava a voz, a gente levantava a voz também para ele. O time era uma unidade, era uma família. E aí que eu aprendi a ver o que era Corinthians.
Beleza? Pô, você tá louco. Ô, Vaguinho, mas deixa eu te perguntar um negócio. Você saiu do Galo em 70, né? 7-1. 7-1, o ano que o Galo ganhou o Brasileirão. Brasileirão. Primeiro Brasileirão e foi lá. Agora, ô Vaguinho, você chegou a hesitar em vir pro Corinthians? Por quê? Porque o Corinthians já estava na fila, né? Já tinha passado pelo Faz-me Rir, o Corinthians não ganhava de jeito nenhum. Foi daí que veio o apelido do torcedor corintiano de sofredor, né? E não ganhava. E que nem você falou, pô, você chegou 71, 74, perdeu o Palmeiras no Morumbi uma final que queimaram o Rivelino. Eu chego lá. 75, perdemos fomos para a invasão no Maracanã. 76. 7-6. 7-6, a invasão no Ganhamos do Maracanã e Fluminense, perdemos pro Maracanã, Inter. perdemos do Inter. Bom, a minha vinda para o Corinthians foi complicada. Eu cheguei em 71, vim da seleção brasileira, como eu disse, e eu vim receoso, porque tinha passado o Buião. Eu substituí o Buião no Atlético Mineiro. O Buião era Deus no Atlético Mineiro. O Corinthians, o Atlético me comprou, eu tinha 17 anos, eu estava jogando no Democrata de Sete Lagoas, e eu só apresentei no Atlético nas finais de 67 contra o Cruzeiro, que foi em 68. Tá? Me contrataram em 67, mas me levaram para me adaptar ao grupo que ia disputar, que é o grupo que eu ia ficar. E o Buião jogava nessa época no Atlético, e após a vida do Buião, o Matheus chegou, porque na realidade eles foram buscar o Buião, não foi buscar o Vaguinho. Mas quando me veio jogar, o Matheus mudou a ideia e me trouxe. E eu era contratação privilegiada do presidente, que era Carlos Alberto Naso, que foi a primeira contratação dele, que foi o Vaguinho, e o Vaguinho dá certo. Como é que vende o Vaguinho? Mas o Corinthians foi insistente. Então, por isso que eu fiquei com medo. Porque já tinha passado o Buião, e quando eu cheguei aqui no Corinthians, o Buião estava no Flamengo. Foi emprestado para o Flamengo. E eu falei, comigo não vai acontecer isso. Eu vou saber, eu vou aprender a amar, a conhecer o Corinthians. E não foi fácil conhecer o Corinthians. Assustou? Chegar no Corinthians assustou? Não assustou pelo seguinte, porque eu já cheguei, porque eu sabia desses precedentes todos, dessas coisas todas, da dificuldade que o jogador tinha no Corinthians. E como eu já tinha punk, já era jogador de seleção brasileira, com 19 anos eu já tinha vestido a camisa da seleção brasileira, né? Tinha cash. Quando eu vim para o Corinthians, em 2 anos e meio, tinha feito 53 gols pelo Atlético Mineiro. É o índice de craque, você pode pegar a média de todos os craques, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, entre a idade de 20 e 21, tudo aí, 52, 50 e poucos, 60, Pelé com 400 gols, é o único que é diferente. E é bom lembrar, para quem está vendo aí, que não pegou aquela época, que nessa época aí, jogar no Brasil só tinha craque, hein? Só. Olha, então esse foi meu receio. Quando eu cheguei, o Matheus chegou aqui, bateu aquela buzina, né? Aquela coisa toda. A sirene? E eu pedi para ele não fazer isso, que eu queria chegar à La Mineira, mas não teve jeito. Aí ele me levou para conhecer a concentração do Corinthians e tal. Olha, Beija, eu tive uma decepção grande. Eu achei, eu falei para ele, Sr. Vicente, isso não é Corinthians. Ele me levou no ginásio, ali que era a concentração do Corinthians naquela época. Aí eu falei com ele, vou voltar para o Atlético. Aqui eu não fico, não. Eu já cheguei botando banca. Tá? Por que eu cheguei? Porque se eu chego calminho e vou morar naquela concentração, eu seria mais um. Tá? Então o que eu fiz? Um amigo meu, que era dono do Hotel Joca, que estava negociando, fazendo parte da negociata, temperando o ambiente, ele me levou para o hotel dele, na Júlio Mesquita, quase na esquina com a São João. E eu fui lá para esse hotel, fiquei numa suíte. Me deram uma suíte. E o Matheus botou um motorista à minha disposição. Então eu cheguei por cima, né? Tá? Aí que foi o X da questão.
por isso que me respeitaram e eu comecei a impor a marca Vaguinho dentro do Corinthians. E as coisas foram acontecendo. Ô, Vaguinho, foi justo o que fizeram com o Riva em 74? Não. Não, mas eu vou dizer um pouquinho atrás. Eu tive um problema seríssimo com o Rivelino na minha chegada. Você? Tive. Não sabia disso. Infelizmente, no 10º jogo meu pelo Corinthians contra o Curitiba, no Parque Antártica, o Curitiba ganhou esse jogo de 3-2. Tem uma bola que o Aladim foi na linha de fundo, cruzou, eu entrei na diagonal, dominei no peito, estei para gol, estei para fora. O Rivelino fez um escarcéu, xingou demais. Então ele me expôs para a torcida. Tá? Na descida do túnel, eu fui tomar satisfação com ele no intervalo. Do primeiro para o segundo jogo. Eu fui tirar satisfação com ele, ele me xingou e nós saímos do tapa. Eu dei um tapa nele. Você bateu no Riva? Eu dei um dentro tapa do vestiário? Não. Na descida? Na descida do túnel. Não tinha uma, no Parque Antártico? No Parque Antártico tinha uma descida, você entrava pro túnel. E aí você bateu no Riva? Não, eu não bati. Eu dei um tapa nele. Bateu um tapa, bateu. Porque ele me desrespeitou. E o Riva não revidou? Não. Aí fomos pro vestiário, foi aquele bafafá, né? Foi uma loucura no vestiário. Uma loucura. A turma que era contra ele foi comigo, dividiu-se a turma. Ali que eu vi que era o Corinthians, estava dividido. Cara, eu não sabia disso. E era meu 10º jogo. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. A pior coisa que eu fiz na minha vida, Beija. Eu perdi o maior lançador do mundo. Tá? Como é que eu faço uma coisa? Olha a inconsciência que eu tive. Porque se eu tivesse a consciência, e se eu tivesse uma orientação, eu jamais podia fazer uma coisa dessa. Você se arrependeu? Com certeza. Mas você não pediu desculpa depois? Mas aí eu era jovem demais, né? Eu tinha 21 anos de idade, uma formação, já tinha uma formação um pouco acadêmica até, que eu já estava fazendo 2º ano de contabilidade, eu tinha uma formação, uma visão um pouco mais ampla das coisas e tudo e tal, e eu achei que não devia pedir para ele aquela compaixão, né? Porque eu ia superar tudo isso aí, né? E realmente eu tentei superar, mas 2 meses depois eu quebrei a perna. E olha que sina de Vaguinho quando chega no Corinthians. 10 jogos, nos 10º jogos, ele briga com o Rivelino. No 16º, 7º jogo, eu quebro a perna contra o São Paulo, num clássico contra o São Paulo. O Gerson quebrou minha perna. Foi uma polêmica enorme. A turma do Corinthians fez um escarcéu danado, aquela coisa toda. Porque foi para quebrar ou foi lance de jogo? Não, foi lance de jogo. Estava 2-0 para São Paulo, uma saída de bola. Eu saí, eu tinha velocidade, eu driblei o Paraná, que era a ponta esquerda, já joguei a bola no fundo. O Gerson veio na cobertura e me Mas pegou. Aí, depois desse tapa aí, foram 6 jogos até se quebrar a perna, sem trocar ideia com o Riva? Não, nós trocamos. Inclusive, você me forçou a ver o histórico do Corinthians, eu fui ler sobre a vida do Corinthians, sobre a realidade do quem eu era, o que eu fiz, né? Aliás, eu agradeço a você por esse convite, porque eu realmente aprendi muita coisa de mim mesmo, que eu não sabia. Cadê o caderno do Vaguinho? Me arruma o caderno do Vaguinho. Tá aí, ó. Ele me fez fazer um histórico aí da minha vida. Vou mostrar para vocês, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Olha que legal, o Vaguinho fez um estudo da vida dele, ó. Olha o capricho, todos os detalhes, o jogo, o dia, Juiz, o resultado, arbitragem, se ele fez renda. gol, o árbitro, olha, José Marçal, Rio de Janeiro, Tá aí o dia que eu fraturei a perna do contra o Inter, Rivelino. retorno aos campos após fratura. Pô, isso é legal pra caramba, velho. Ó, pô, Vaguinho, espetacular. Estreia Bangu, estreia pelo Atlético Mineiro, dia 11 de janeiro de 68, que é teu aniversário. Meu aniversário. Ele escreveu aqui, meu aniversário. A minha vida tem muita Te deu uma coincidência. aula, Elô. Aprende com o Vaguinho. Entendeu? Você leva convidado em programa. Olha o nível. Muito Parabéns, obrigado. Vaguinho. Mas e aí, fala do Riva. Mas a gente
que depois, antes disso, eu estava olhando, nós, na minha estreia contra o Atlético Mineiro, nós vamos jogar em Recife. Fizemos 2 jogos no Norte, no primeiro campeonato brasileiro. E naquela época, Corinthians, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, São Paulo, Santos, era a maior atração no Norte, porque a gente não ia lá. O campeonato era do Robertão, que pegava 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul, Curitiba, os 5 grandes do Rio, os 5 grandes de São Paulo e o Bahia. Né? E a gente jogava no Sul. E o Campeonato Brasileiro estendeu-se para o Brasil inteiro. Entrou quase 90, sei lá, mais de 70 times. Então, quando você ia no Norte, assim, atração. E nesse começo, depois, aliás, esse primeiro jogo que eu fiz oficial pelo Corinthians foi com Santa Cruz. Ganhamos de 4-1 e eu fiz o meu primeiro gol. A minha estreia contra o Atlético Mineiro, eu pedi de 4-1. O Atlético fez 4-1 na minha estreia. E no primeiro jogo, nós ganhamos de 4-1 e eu fiz o meu primeiro gol. E o meu último, contra o Santa Cruz, e meu último jogo pelo Corinthians, na estreia do Zenon, eu tomei de 4-1 do Santa Cruz. Tá? Então a minha vida é cheia de coincidência. Aí, esse período, a briga teve, mas o Rivelino era muito jovem, eu era muito jovem. A gente ia para o Norte, depois do Norte saía para fazer uma visita. Mas vocês, no final das contas... Não ficamos inimigos, não. Mas também não são amigos? Não, eu não tenho nada contra o Rivelino. Foi um acidente que aconteceu. Tanto que hoje eu encontro com ele, nós tivemos, na última Copa do Mundo, o filho dele, acho que tem um bar lá em Valinhos, se me engano, eu estive lá. Pô, o River é um cara sensacional. Sensacional. Então, como eu falei com você, eu arrependi do que eu fiz, porque eu perdi um cara que ia me lançar. Inclusive, revendo essa história toda aí, eu cheguei no Palmeiras em 74. Tá? Por que nós perdemos? Eu fui estudar. Por que nós perdemos aquele jogo? E eu joguei com o Brandão depois, em 77. E eu ficava bravo com o Brandão por causa disso. Porque em 74 ele mandou o Zeca colar em mim. Aonde eu ia o Zeca. E naquela época, você jogava com 2 backs, mais ou menos plantados, né? que eram 2 backs, que não era brincadeira, era Alfredo e Luiz Pereira e Alfredo. Só. Né? Na frente, que fazia o Dudu. Né? E quem armava lá era o Ademir da Guia. Só. E na frente, César Maluco, Leivinha, e Ney, o Edu Bala naquele avião. Quer dizer, era um time composto de todos os sentidos. Mas nós tínhamos alternativa. Porque eu ia trazer o meu marcador, que era o Zeca, ia trazer o Zeca, e entre o Luiz Pereira e o Alfredo ia ficar um espaço de 5, 6 metros. Era onde a bola tinha que cair, pela minha velocidade. E não caiu. A bola não caiu nem no primeiro jogo, nem no segundo. No segundo foi pior ainda. No primeiro ainda teve um refresco, porque jogamos no Pacaembu, né? Aquela torcida lotou o Pacaembu. Você, não sei se você lembra do Pacaembu, que ali era um galinheiro, né? Era um galinheiro. Ficava aquele povão todo, e se você não corresse, os caras te pegavam ali, pelo amor de Deus. Aí, e tivemos esse problema, né? E por eu ter essas inconveniências com o Rivelino, a bola não chega a mim. Você pode ver o tape um dia, se você for chegar. O Adãozinho na ponta esquerda, o Adãozinho vinha para cá, eu entrava para o meio e não consegui receber um lançamento. Não criei o lançamento para mim mesmo. Essa foi uma das mágoas que eu tive. Mas foi uma puta sacanagem que fizeram com o Riva, né? Foi pelo seguinte, eu acho que teve sujeira nesse jogo. Alguém pintou alguma coisa que não devia pintar. Como assim? Rodou alguma coisinha diferente. Tipo o quê? Tipo doping. Doping? Alguma coisa. Eu vi algum. Eu não alego quem foi, mas eu senti que teve. No time do Palmeiras? No time do Corinthians. Do Corinthians? Com certeza. Mas o cara tava.
Que tipo de doping? O cara... O incentivo, uma bolinha naquela época era um incentivo, não era? Tá? E não tinha antidoping. Eu tenho a minha suspeita, porque não vou falar nome, não vou entrar em detalhes, mas deu bobeira em muita gente, principalmente no segundo jogo. No primeiro jogo, não. Mas que tipo de bobeira? Porque você toma bolinha, você corre pra caramba, né? Arriado a perna, né? Arriado. O cara não estava acostumado com esse tipo de atitude. Dá diferença, dá diferença. Mas foi mais de um jogador? Eu não vou citar nome, mas eu vi, teve, mas já passado há muitos anos, já foi. Mas na época você foi tirar satisfação? Não, eu acho que foi uma falta de responsabilidade. Aconteceu muita coisa irresponsável da nossa parte. Tipo o quê? Concentração, tivemos assim a concentração um pouco solta, sabe? Um pouco de irresponsabilidade depois dos treinos, o jogador, em vez de voltar para o treino... Era salto alto? Que nós ficamos em Águas de Lindóia. Mas era salto alto? Não. Ia tomar uma cerveja que não era o momento de tomar cerveja. Outras coisas acontecendo que não era momento de fazer, era momento de concentração. O último jogo nosso era contra o Palmeiras. O Perillo também teve um erro, botou o time reserva para jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras meteu 4, tá? 4-1. Quer dizer, nós fortalecemos o time do Palmeiras para as finais. E desse jogo já foi às finais, certo? Mas tecnicamente o time do Palmeiras era bem melhor, não era? Era melhor, mas o nosso time, dentro do gramado seco, podia ganhar. E outro detalhe que teve, o Matheus levou o jogo pro segundo jogo pro Morumbi, pô. Que não era para jogar no Morumbi. O Morumbi estava em reforma. Ali choveu naquele dia, deu uma chuva do caramba do dia para lá. Aquilo ficou um lamaçal. Os roupeiros nossos corriam com vaselina para limpar a chuteira da gente. Passava ali, passava aquela escova de ferro, né? Para limpar e tudo. Quantas vezes o próprio Miranda, que era auxiliar do São Paulo, ficou ali em volta do campo limpando. Essa foi a dificuldade. Mas por que o Matheus levou para lá? Dinheiro. Pô. O Morumbi lotado. Agora, eu fiquei... Eu tinha 24 anos naquela época. E eu fiquei puto. Desculpa a expressão. Tá? Por quê? O que era mais importante? O dinheiro ou o título? O título, óbvio. É o título. O título ia trazer dinheiro. Porque você acha que se a final fosse no Pacaembu, o Corinthians teria sido campeão? Eu acho que sim. Pela pressão e pelo campo, pelo estado do campo. A grama era diferente. A grama suportava a nossa velocidade. O time do Palmeiras era um time lento. E o nosso time era um time mais de pegada. E qualquer torcida ali no Pacaembu, ficou no Morumbi. Ficou muito distante o torcedor. Mas 90% a 80% do Morumbi aquele dia era torcida do Corinthians, mas, né? Mas não era um corintiano assustado, né, meu? Era um corintiano que... Em 77 nós somos campeão no Morumbi. Mas aí foi outro aspecto, né? Não era um Palmeiras, não era... Calma, mas nós já vamos chegar em 77, peraí. Então, houve um perigo, nós saímos, olha, para você ver, nós fizemos o último jogo, se me engano, no interior de São Paulo, se me engano, contra o América de Rio Preto, acho que contra o América de Rio Preto. Eu até fui capitão nesse último jogo, acho que eu tive uma divergência com o Perillo lá em alguma coisa, discuti com ele, né? Eu fiz esse gol, se me engano, 1-0. Dali nós fomos para uma cidade do interior, ficamos na cidade do interior, que eu vou lembrar o nome agora, tipo de rancharia, eu não lembro, não. Em Budas das Artes? Não, interior de São Paulo. E de lá nós fomos para Águas de Lindóia. Nós ficamos 2 semanas, se me engano, preparando em Águas de Lindóia. Por isso que aí o Perillo... Houve uma rebeldia de muita gente na Águas de Lindóia. 2 semanas, em vez de preparar, relaxamos um pouquinho, entendeu? Teve um pouco de relaxo, um pouco de responsabilidade. E juntado tudo a isso, a premiação não foi discutida, não abriu-se um leque para premiação, né? Teve discussão em relação ao segundo jogo, que nós queríamos fazer jogo lá no Pacaembu, e teve a inversão. Quer dizer, então, o Corinthians aconteceu. Saímos da Água de Lindóia, em vez de a gente ficar no hotel top, nós ficamos, se me engano, ali no Bom Retiro, naquela zona, a zona que vende... Confecção.
Ali, é isso, um hotelzinho meio. Que Corinthians é foda, velho. Tudo. Oh, meu Então Deus deu tudo errado. E perdemos o título e foi. Culpado foi o Rivelino. Teve culpas e culpas e culpas. Só que naquela época você não podia falar nada. E o Rivelino pagou o pato, porque ele já estava lá 9 anos, já quase no Corinthians, né? Eu acho que estreou em 64. Foi uma baita injustiça que fizeram com ele. Foi. E depois nós tomamos dele de 5, ele fez 4, se não me engano, 3 ou 4, na estreia dele contra o Fluminense. Então, mas aí, o Vaguinho, a invasão no Maracanã, quando vocês entraram em campo, vocês imaginavam que o Maracanã ia ter tudo aquilo de torcedor do Corinthians? Vocês, jogadores, na hora que entraram em campo, vocês conversaram, vocês se assustaram, você olhou e falou, velho, o que é isso? Não. E o Fluminense tinha um baita time, hein? Nós já tínhamos, para chegar lá, vamos voltar um pouquinho antes, nós tínhamos que ganhar acho que 2, 3 jogos. Teve um jogo antes do Fluminense que nós tivemos de jogar em Recife. Se me engano, contra o Santa Cruz, e a gente tinha que passar primeiro pelo Santa Cruz para chegar com o Fluminense. Então nós tivemos dificuldade, é mais ou menos a dificuldade que nós tivemos para chegar contra a Ponte Preta, na final. Então, como o time, é um time que foi preparado, ele veio sendo preparado aos poucos, o Tobias, se não me engano, chegou em 75, o Romeu chegou nesse período, 75, 76, o Russo também nesse período. Então, era um time que já estava 2 anos, mais de perto de 3 anos, já todo mundo se conhecia. O Givanildo fazia bem aquela coisa ali toda. Que veio do Santa Cruz. Santa Cruz. Então, era um time já experiente. Eu já estava com meus 27 anos, entendeu? Já tinha uma bagagem grande. E outro detalhe, pô, isso eu vou contar, que o Maracanã naquela época não é um Maracanã que você entra liso. Tinha um fosso. Não sei se você lembra desse fosso. E você lá embaixo, o nível do campo está aqui, você está aqui embaixo. Você não escuta o que está acontecendo lá em cima. Você, quando começava a subir as escadas, que você começava a sentir. Tá? Eu lembro, porque eu joguei ali várias vezes, né? E conta os caras que jogaram vários clássicos lá, diz que o jogador, antes de entrar naquele, subir ali, já entrava com o calção molhado. Para você ver a pressão. Quando nós vimos aquilo que estava lá em cima, aquela loucura, só tinha que vencer. Só tinha que vencer. Mas te surpreenderam quando entraram em campo? Eu não surpreendi, porque eu não estava muito assim ligado ao jogo, desse jogo. Como assim? Porque eu fiz a parte aérea, eu tinha uma agência de turismo, eu fiz a parte aérea para o Rio, nessa época. E eu trabalhei até de madrugada, 2 dias antes, para ir lotar os aviões, para botar o pessoal lá para o Rio, de avião. Então eu estava dentro da participação, mas eu estava trabalhando. Mas quando eu cheguei lá, aí que eu fui ver aquela loucura. Mas o time nosso era um time preparado, pô. E outra coisa, que eu fiquei sabendo depois de muito tempo, que o Rivelino estava assustado. Que ele tem, se não me engano, tem uma biografia dele, que ele conta nessa biografia, que dizem, eu fiquei sabendo, inclusive um repórter lá de Londrina me entrevistou há uns 7, 8 meses atrás, e falou que o Rivelino tinha falado que eu mandei bater no Rivelino, que ele estava com medo de alguém bater nele. Você mandou alguém bater no Rivelino? Eu mandei o Givanildo encostar nele. Eu falei com o Giva, encosta no homem aí, não desgruda dele. Encosta ou desce a botina? O que der, é o que der. Tá? Tem que chegar junto. Não mandei bater, eu mandei chegar junto, né? Quer dizer, olha para você ver a potência que a gente tinha, né? E deu uma sorte ainda que choveu. Choveu não, foi um dilúvio. Não, mas nós empatamos, o campo estava seco. Com gol de puxeta do Russo. Estava seco, num cruzamento que eu fiz naquele cone, que a gente trabalhava aquele cruzamento. A bola foi metida no segundo pau pro Geraldão. Só para contar para vocês, tá? Que o lateral direito do Fluminense naquele jogo
Era Carlos Alberto Torres. Direito. E o esquerdo, se me engano, era Só pra vocês o terem ideia. Edinho. Marco Antônio? Não, Edinho. Edinho. Edinho jogou. Marco Antônio jogou no Vasco. Quase que eu fiz o segundo gol numa bola lançada no primeiro tempo. Pra vocês terem ideia do time do Fluminense. Doval, o centroavante, o argentino. Doval, Pintinho, tinha Caju tava. Paulo César Caju, Gil na Búfalo ponta Gil, direita, Búfalo que depois Gil. foi jogar no Corinthians. Não, jogou não. Eu não deixei jogar. Jogou três partidas. Ele não jogou, não. Você ficou com ciúme que ele foi pro Não, Corinthians? não. Foi o Antônio. Aí isso aí já é outra história. Você tá bravo por quê? Não, porque eu não tô bravo, não. Você ficou bravo porque o Gil foi contratado? Você não gostou? Não, o Gil era 7. Era 7, mas eu falei ali, aqui você não joga não, meu. Aqui é meu. Aqui não. Aqui você é marrento pra caramba. Não, porque aí eu já vou pular de coisa para outra, hein? Nós vamos contar primeiro esse lá do Fluminense. Então tudo isso favoreceu a gente, né? E choveu, ajudou e o nosso time pegou, meu. O nosso time pegou. E com aquela massa lá, ali que eu fui ver o que ia ser corintiano. Depois você vê o tape hoje, de vez em quando eu estou na minha cama, eu falei, eu vou ver um pouquinho de Corinthians do passado. Aí passa aquelas coisas antigas, porque eu vivi, eu sou antigo, olha. Até meu rosto eu mudei, tô deixando a barba crescer, tá? Nunca gostei de barba, mas eu... A Elô falou que você tá parecendo o Antônio Fagundes. Não, acho que é coisa pior, hein? Não. A Elô, você chegou aí e a Elô falou, nossa, o Vaguinho. Bom, e foi isso aí que aconteceu. Mas o Vaguinho, peraí só um minuto. A invasão em 76 é um marco para o torcedor do Corinthians que comemora aquilo como se fosse um título. Não, e mundial. Você viveu aquilo dentro do campo. Normal, aquilo para nós. Mas no meio do jogo, Vaguinho, você olhava aquilo... Mas, Beija, se você for ligar nas atitudes do torcedor lá em cima... Você desconcentra. Você desconcentra. Mas é que aquilo era uma coisa de outro planeta. Ó, eu jogava num time... Eu fui pro Atlético, o Atlético era para mim era o maior time do mundo. Inclusive eu tinha as Wagnettes lá no Atlético Mineiro, né? Para você ver a que ponto que eu cheguei. Tinha muita Maria Chuteira naquela época? Tinha. Hã? Tinha bastante. Você se deu bem naquela época lá? Graças a Deus. Nossa, eu não arrependo de nada do que eu vivi. Vivi bem demais, bem demais. Eu tive felicidade de jogar nos maiores times do Brasil, né? Jogar 10 anos no Corinthians não é pra qualquer um, não, meu. Porra. E 10 anos no Corinthians não é pra qualquer um. E 10 anos naquela época é igual a idade de cachorro. Cada ano vale 7. Tá louco, meu? Você chegou, não ganhava título. Aí vai pra final contra o Palmeiras, estádio lotado, torcedor do Corinthians, perde. Aí vai pra invasão do Maracanã, ganha. Não, perde. Aí pega o Inter, aí do Inter também foi uma loucura. Mas, pô, te falar, o Inter tinha um time Mas, olha, nós bobeamos ali. Sabe o que aconteceu? O Duque era o treinador, e o Duque era macumbeiro. Ele era um cara tinhoso. O Vaguinho tá demais, viu? Não, ele era tinhoso. Né? E nós não escutamos o Duque. Porque não sei se da história você lembra, o pessoal do Rio Grande do Sul ficou com medo da invasão corintiana também lá. Tanto que eu fretei 3 ou 4 aviões lá para... Pô, mas você era jogador e tinha uma agência? Eu tinha uma agência de turismo. E eu não consegui hotel em Porto Alegre. E eu coloquei no hotel das cidades vizinhas. Pô, mas como é que é jogador e tem agência? Não, mas eu tinha dinheiro na época, né? Eu tinha que ter agência, eu já era empresário, eu já tinha um pensamento diferente. E eu fiz tanta coisa na minha vida, bem, você nem imagina, rapaz. Puxa vida. Acho que a primeira empresária a vender um jogador, acho que foi uma empresa. Ela chamava Prata. Eu vendi o Ronaldo pro Palmeiras, pô. O centroavante? O ponta direita do Atlético. O que fez o gol no título? O Vaguinho vai andar, velho. Tô dizendo. Bom, mas anunciou... Não, mas só um minuto. As Wagnettes eram legais? Era. Mas aqui no Corinthians tinha Wagnette ou só no Atlético? Não, no Atlético. Não, por isso que eu não queria sair de lá, né? Um dos motivos também, né? Um time daquele. Olha, e outra coisa, eu peguei só pedreira, hein? Jogar contra aquele Cruzeiro de Tostão. Tá louco. Ah, louco. E por coincidência, Beija, eu fui o cara que quebrou o tabu contra o Cruzeiro lá.
Tá? 5 anos que o Atlético ganhou no Mineirão, da inauguração do Mineirão, foi eu que fiz o primeiro gol na vitória do Atlético. Tá? Eu tenho uma marquinha também lá no Atlético. Um dos primeiros títulos foi eu que carimbei o primeiro título de 70, eu carimbei aquela faixa. Mas lá. o teu coração hoje é o quê? Corinthians ou é Galo? Ah, não tem jeito. Eu brinco com meus irmãos são tudo atleticanos, ainda mais agora que fizeram aquela arena do Atlético, né? Eles estão luxuosos, né? É W o quê? Arena MRV. MRV, é. Então hoje, o que Mineirão, agora tudo é RMV, vai tudo pra lá. Bom, falar nisso, ó, Vaguinho, você nunca foi na Arena? Você já foi na Neoquímica Arena? Olha, me abriram um convite agora, que essa semana passada eu fui lá fazer uma gravação de um canal que eu estou lançando. Tá? Depois de velho, estou voltando a entrar no futebol. Pô, você não podia ficar fora do futebol. Eu estou fazendo um canal Fala Vaguinho, tá? Que logo vai estar aí para vocês aí. Tá? Estaremos lá dando E audiência. eu fui fazer uma gravação no Corinthians. Vai ter Vagnete hoje também? Não, hoje não. E eu falei com o Basílio, tenho muita amizade com o Basílio, né? Porra. Tudo hoje é o Basílio. O Basílio hoje é nosso paizão. Né? Ele hoje é aquele protetor, é ele que marca os jogos do Corinthians, que, aliás, quem fundou o Master do Corinthians foi eu, hoje está na mão dele. Né? E ele conseguiu para mim, gravei no campo e tal, e recebi o convite do Memorial Corintiano, né? Que tem o FAG, como é que chama? Eu esqueci o nome dele. Um rapazinho de barba, simpático, me tratou muito bem. E eu acho que vai ter agora o dia de São Jorge, se me engano é domingo contra o Guarani, e eles me convidaram para mim ir no campo, levar Que estádio. legal. Talvez eu esteja lá. Precisamos de confirmar isso. Que legal, você merece. Vai ser uma alegria enorme. Ô, Vaguinho, você acha que, às vezes, você te dá um negócio e fala assim, porra, cara, o gol de 77, poderia ter sido eu o herói? Você pensa isso? Penso, mas Deus é justo. Porque, para quem não sabe, tá? Elô, presta atenção. E depois tem chamado oral. Em 77, era um regulamento que era uma melhor de 3. De 3. O primeiro jogo foi o gol de cara do Palinha. O segundo jogo era o jogo da festa. Esse eu estava, nesse eu fui. É o maior recorde de público da história do Morumbi. E do Corinthians. Não, do Morumbi. E do Corinthians. Do Corinthians também. No borderô oficial, estava quase 147 mil. 148 mil, 138 e alguma coisa, com 8.500 e poucos. Somado, dá 46, 800 e alguma coisa. Eu tinha marcado aquele caderninho ali. Então, fora os que entravam naquela época na faixa, no peito. 8 mil crianças entradas gratuito. Tinha os adultos também, ali entrava Deus e o mundo. Meu do céu. E aquele jogo era o dia da festa. Da festa corintiana. Era aquele dia. E o Vaguinho fez o gol. Mas eu sofri, hein, desde aquele jogo. Eu sofri 2 dias Você fez aquele antes. gol de cobertura. Não, mas antes daquele jogo, o Brandão me judiou de mim. Ele me matou. Porque Quem te matou? O Brandão. O Brandão não era. Eu era um dos jogadores que mais tinha feito jogos em 77. Eu e o Geraldão. Joguei quase todos. Eu não pude jogar o primeiro jogo porque eu levei cartão amarelo e o Romeu saímos fora. Ele botou o Basílio, Adãozinho para pegar os laterais e deu certo. Naquele jogo você entrou com a 15, não foi? No segundo jogo. No segundo, com a 15. Ele também me enganou. O Brandão me enganou. Tá? Porque é o seguinte, eu estou na concentração, a minha filha tinha nascido dia 3 de outubro, naquele mês. Você tem uma filha que nasceu dia 13 de outubro? 3 de outubro. 3. Minha mulher estava estava no hospital ainda, tá? Eu estava com problema, ainda não tinha visto a minha filha, porque eu estava concentrado, a gente estava no Imbu, direto. E no primeiro jogo, tudo bem. E no segundo jogo, ele botou o Palinha para o meu quarto. Eu dormia com o Zé Eduardo ou o Ademir Gonçalves, eram meus companheiros de quarto. Os dois zagueiros. Eram meus companheiros de quarto, efetivos. O Zé Eduardo era um armário. Armário. Puto, cara forte. E religioso, cara sério, baita de um cara, gente finíssima.
Aliás, eu só me dei bem com o Ademir Gonçalves também, era uma dama de gente. Aí ele me bota com palhinha, eu falei, caramba, por que ele tá botando com palhinha? E o palhinha olha na minha orelha. Ah, Olha, Vaguinho. Vaguinho, pô, você vai fazer o gol. Eu falei, como eu vou fazer o gol? Eu vou entrar, não vou jogar? Não é isso não sei o quê. E um dia antes do jogo, a gente tinha uma sinuca lá, e onde eu ia, o João Avelino ia atrás de mim. João Avelino. João Avelino. Tínhamos conta no mesmo Bradesco. Eu falei, esses caras estão de sacanagem Tinha comigo. João Avelino, José Teixeira. José Teixeira. Professor José Teixeira. Aí eu não dormi aquela noite. Eu não dormi. Eu preocupado, eu falei, esses caras estão armando alguma para mim e não querem me falar. Quando de manhã cedo, eu estou fazendo a minha barba, entra o Brandão no meu quarto. Eu falei, caramba, vem merda aí, né? Ele, Vago, tudo bem, Brandão? Tudo bem. Senta aí. O que está acontecendo? Você não vai jogar. Vou entrar com o Basílio. Eu falei, como? Não vou jogar? Não, eu vou jogar. Eu vou jogar de qualquer jeito. É a hora de eu ser campeão, pô. É a hora da faixa, da camisa, porque naquela época era 11 eternamente. A fotografia era 11. Tanto que o Palinha tá fora. É isso que eu sempre falei a vida inteira. Uma injustiça com o Palinha. Não lembra do Palinha. É isso que eu falo sempre. E ele foi um dos responsáveis pelo campeonato. Ele que arrumou o time naquele período todo. Não, o senhor vai ter que entrar comigo. Você não vai jogar. Eu falei, vou jogar. Eu vou jogar. Eu arrumei uma confusão naquela concentração. Aí eu falei com ele, o teu filho não tá lá em cima? Ele tá lá em cima, não tá? Ele tá olhando aqui para baixo. Porque ele tinha perdido um filho. Tinha perdido. E o Brandão era espírita. Espírita. Você foi falar isso pra ele? Falei pra ele no dia do jogo, que ele foi no meu quarto, falou que ia me tirar. Pô, mas você foi falar do filho que tinha falecido? Escuta só que eu falei, o teu filho lá em cima tá falando pra não me tirar. Caraca, Vaguinho, porra, meu. Você jogou? Você jogou pesado? Eu joguei, mas ele jogou pesado também comigo. Pô, mas você foi botar um filho que faleceu? Mas eu falei com ele, e se eu não jogar, você não vai ganhar o jogo. Porra. Não vai ganhar o jogo. Caraca, Vaguinho. Não vai jogar. Então... E ele não ficou puto contigo? Ele saiu do meu quarto. Porque ele era bravo, não era? Aí eu falei, eu vou embora. Peguei minha mala e... Na véspera da final? No dia do jogo. Ele falou no dia do jogo. Não foi na véspera, não. Foi no dia do jogo. E você pegou a mala e foi embora? Ia vazar? Eu peguei a mala, vazei. Quando eu cheguei na portaria, me barraram. Aí eu voltei. Aí eu liguei para minha mulher. Aí ela falou um monte para mim. Lógico, sempre a mulher que fala, Vaguinho, você tem merda na cabeça? Ela falou, olha, você vai destruir a tua vida. Ou de um jeito, se ganhar, destruiu. Se perder, destruiu, você pensa. Putz. Aí eu rodei aquela chácara, tinha uma chácara enorme lá no Rancho Silvestre. Eu rodei aquela chácara umas 4, 5 vezes e chorava. Chorava. Puta que pariu. Desculpa a expressão. Agora, 7 anos de Corinthians, agora que eu vou ser campeão, o cara me saca, meu. Aí sentei na piscina e vi o Teixeira. E pá. Tira 7 do jogo. Tira 7 do jogo, eu vou pro jogo. Por que a 7? Aí eu tô na história, meu. Pô, eu sou história. Eu vou ficar na história, porque não tem a 7 no jogo. Era a única maneira de eu aparecer. De eu estar vivo numa história que todo mundo queria estar lá dentro, pô. Bom, cheguei no vestiário, não existia, porque era de 1 a 11. Tem que entrar, né? O que eu fiz? Beija, eu vejo os tempos antigamente, eu entrei junto com o grupo. Eu fui jogar, eu fui lá comemorar a entrada com a torcida, como se estivesse no meio dos 11. Eu era o 12º, porra. Isso é sensacional, não sabia dessa história. Tem imagem minha, assim, eu vou pro banco, o Brandão vira para mim e falou, Vago, hoje você é o treinador. Eu falei, mais essa ainda. Olha o que eu passei, rapaz, o que está na minha cabeça. Imagina,
E a hora que o Palhinha deu aquela, eu já... É? Sensacional, velho. Eu sou o treinador, porra. E aí, quem faz o gol do Corinthians? Quem faz o gol sou eu. Eu ia nele. E eu ia no Brandão. Mas quando eu fui no Brandão, que eu olhei assim, eu fiz assim, eu vou na torcida. Você foi perto da bandeirinha de escanteio. Eu fui na torcida, aí que eu joguei todos os meus demônios pra fora. Joguei diabo, capeta, Brandão, tudo fora. Tudo fora. Fim de papo, perdemos o jogo. De cá. Perdemos o jogo. Mas ali o Zé Eduardo foi feliz naquele carrinho. Ele deu carrinho. Foi o silêncio mais inacreditável que eu vi na minha vida, foi a saída daquele dia do Morumbi. Não, foi uma coisa não digo silêncio. Você tem que ver a entrada naquele para passar naquela avenida para chegar no Morumbi. Para chegar antes do jogo. Que loucura! Ah. E para sair? Pior ainda. Pior ainda. Aquele dia eu falei... Loucura. Aquele dia eu falei... O Corinthians não vai ganhar mais nada na vida. Não. Veja. Naquele dia eu falei, acabou. O Corinthians vai ficar 100 anos sem ganhar. Aí, por isso que eu fiquei louco com o Brandão. Tá? O Brandão tinha negócio comigo, que ele falava, eu sempre fui atacante. Eu era homem de finalização, eu era homem de gol. E ele queria que eu fizesse terceiro homem. Aí eu falava, ô, Brandão, eu não posso fazer terceiro. Ele falou, você vai, quando dá o pique, dá a volta lá atrás e vem pro meio de campo marcar. Eu falei, é impossível, Brandão. A velocidade que eu tenho, eu vou chegar lá, eu não volto mais. E eu falava para ele, olha quem você tem atrás de mim. O Zé Maria. O Zé Maria era um desse tamanho, pô. Marcava 5. Para que eu vou voltar, cara? Você entende? E outra coisa, ele não preparou uma jogada para mim. Nenhuma jogada foi preparada. No final das contas, você tinha ou não tinha alguma treta com o Brandão? Porque eu não ia na casa dele, os caras iam lá tomar um whiskyzinho com ele, ia bater papo com ele, eu não ia. Ah. Quem ia na casa dele? Não sei, os jogadores lá, não vou citar nome não, mas que eles iam, né? Eu não ia. E ganhamos o título, né? Ganhamos o título, aquela loucura, mas no gol que eu fiz, se eu tivesse feito o que eu queria fazer, eu estava arruinado. O que você queria fazer? Ia jogar camisa nele. E o quê? Ia jogar camisa nele e ir embora. No Brandão? No Brandão e ir embora. Caramba, Vaguinho. Não, me deu essa loucura. Ainda bem que você... Não, minha mulher, que eu agradeço a ela, que ela pintou na minha frente naquela hora. Eu falei, não faz não, meu. Aí eu fui pra torcida. Aí vibrei que nem um condenado lá, pra tudo com telado, desabafei e tal. Quando foi pro dia 13 de outubro de 77, a Ponte Preta tinha um time tecnicamente melhor que o Corinthians, não tinha? Mas era Corinthians, né? Não, eu concordo, mas tecnicamente o time da Ponte era melhor? Fala que era melhor, mas se for basear um time tecnicamente, Palmeiras de 74 e Ponte, não dá pra comparar. Você acha que a arbitragem do Ducídio foi polêmica? Não, você estava do lado do Rui Rei quando ele xingou o Ducídio? Por sinal, o Ducídio, se você ver, inclusive tem nas minhas pesquisas aí, os grandes jogos do Corinthians está sempre o Ducídio nas finais, sabia? E o Corinthians perdeu. Um quê? O Corinthians perdeu. Um quê? 74. 74, quem era o árbitro? Não, 74 acho que foi ele que apitou a final também. É o Ducídio que apitou a final. Ele estava... Aonde ele estava? Não, em Porto Alegre ele não estava, não. Mas eu observei alguns jogos importantes do Corinthians, ele sempre esteve lá, apitando. Não, o Corinthians só foi... Mas não tem nada a ver. Lógico que não. Nada a ver. O Corinthians só foi ganhar em 77. A Ponte perdeu para eles mesmo. E em 77 quase o gol é teu também, né? 77? Eu falo com o Basílio, olha, eu ressuscitei o Basílio. Né? Verdade. Até Aquele hoje... chute na trave, quem deu? O negócio foi o seguinte. O Zé Maria Cruz? Não, o Zé Maria não cruzou. O Zé Maria bateu de rapabosta. Não, rapabosta. Não, mas quem bateu a falta é o Zé Maria. Zé Maria. O que acontece? Quem vê o tape
o jogo, eu tô fora da grande área. Quem tá me marcando? O Vanderlei. Quem era o Vanderlei? Era o volante que jogou comigo no Atlético de 1968 até 71. Por que o Vanderlei estava marcando? Porque eu subia bem de cabeça. Tá? E eu pedi para o Zé Maria jogar aquela bola no segundo pau. E o Zé Maria não conseguiu bater. Em vez de ele bater ela por baixo, ele pegou ela mal, ela foi baixa e o Basílio deu o toque. A bola foi certa no lugar certo, mas de forma errada. Se fosse da forma boa, certa, eu faria o gol. Eu faria o gol. Mas a jogada que era trabalhada, que foi pedida, saiu errada e deu certo. Foi errado que deu certo. Mas você ficou meio assim porque você não fez o gol? Não, porque se eu fizesse o gol, eu ia estragar a festa, eu ia falar muita coisa. Eu me conheço, Beija. Eu ia ficar louco, eu ia desabafar, eu ia julgar tudo aquilo que eu tinha e tudo mais, aquela coisa toda. Então, Deus fez certinho. Botou o Basílio certo na hora certa. É ele mesmo, ele é o merecedor. O Vaguinho, eu tenho duas perguntas polêmicas. Posso fazer? Pode fazer, tranquilo. Mas você vai responder? Você vai, né? Não, vou responder. Se for verdade, eu respondo. Aqui Eu já até sei o que você vai perguntar. Calma, eu vou perguntar. Ah, mas pô, o futebol cheio de disse que me disse. É a primeira vez que eu tenho o prazer de te encontrar. Primeiro, você tinha uma treta com o Zé Maria? Tive. O cara é foda, hein? Tive. Desculpa, o cara é bem informado, velho. Nós tivemos um quebra-pau no vestiário. Dentro do vestiário? Vestiário. E procede. Em 74, antes de 74. É verdade que ele puxou uma arma? Puxou na cabeça. Desculpa, hein, gente? Desculpa. Quem te contou essa aí? Desculpa. Eu não vou nem. Então, eu só não vou falar o motivo. Sabe Foi uma brincadeira tua que ele não gostou. É, eu passei a mão nele. Não, falando sério, eu juro por Deus, essa eu mereço palmas. Essa eu mereço. Eu vou lembrar do negócio de 1974. E é verdade. Eu estou guardando isso há séculos para perguntar, será que é ou não é? Foi brincadeira. O Amaral fez uma palhaçada. Amaral zagueiro. Roubou o talão de cheque dele e andou dando cheque dele. Mas de sacanagem, na zoeira. Acho que de noite, eu saí, sei lá, em vez de dar cheque do Amaral, o Amaral deu o cheque do Zé Maria, né? E deu uma polêmica aqui. Eu não sei se foi Amaral ou Zé Roberto. Acho que foi o Zé Roberto. O centroavante. Não foi o Amaral, não. Foi o Zé Roberto. O Amaral não estava, eu acho. Não estava. É o Zé Roberto. O Amaral veio bem depois. Não, desculpa, Amaral. Não é você, não. É o Zé Roberto. O Amaral faleceu ano passado. E aí saiu o Zé Roberto para se defender. Ele falou umas coisas do Zé Maria. Né? E eu tô meu escaninho aqui e o do Zé aqui. E a gente era muito amigo, brincalhão, aquela coisa toda e tal. E não sei o que eu fui brincar com o Zé. E eu falei, pô, Zé, o que está acontecendo isso aí? Aconteceu tudo aí, o Zé trocando lá, só como ele nasceu, né? Aí eu brinquei com ele. Aí você é? Você quer mesmo? Pegou a arma e botou na minha cabeça. Veja, eu não trocava mais naquele lugar, não. Eu fui para outro escaninho lá do outro lado. Olha as encrencas que eu arrumei na minha vida. Mas você e o Zé depois se acertaram ou nunca mais? Jogamos 10 anos juntos. Olha para você ver que olha, eu brinco com o Rivelino quando eu chego. Antes de 74, eu faço isso com o Zé Maria. Como é que eu vou jogar, meu? E era do teu lado, né? Do meu lado. Lateral direito, ponta direita. E o cara aqui e o outro aqui. Como é que eu jogo? O Zé não tocava bola pra você? Tocava, mas como é que eu vou jogar, pô? Ele vinha que nem... Mas você não pediu desculpa, ô Zé? Não, que é... Cara, você é marrento, né, Vaguinho? Não, pelo amor de Deus, Mas no final das contas, vocês nunca mais se falaram ou se falaram? Não, ficamos amigos, saímos pra tomar junto. Quantas e quantas vezes saímos pra tomar uma cervejinha junto? E se esquece, isso é passado. Meu, como é que eu fui saber de um negócio desse? Pelo amor de Deus. Eu tô tentando lembrar quem me contou isso. Há anos eu tenho guardado isso. Pelo amor de Deus.
Há anos eu tenho guardado isso. Mas o Zé é gente finíssima. Pai tá louco. Aquele é um pai, aquele é um paizão, pô. Mas você é todo machão, mas na hora H você pipocou pro Zé. Você já viu aquele filme Protetor? Já. É ele. É ele, pô. Posso fazer a outra? Pode. Já sei até de quem você vai perguntar também. Essa do Zé Maria eu não esperava, não. A do Zé Maria te surpreendi? Não, eu te surpreendi? Surpreendeu. Ô, Vaguinho, os caras falaram na época aí que você saiu com a Marlene Matheus. E que isso te prejudicou muito no Corinthians, que inclusive teve uma época que você ia ser treinador e o Matheus não deixou você ser treinador. Você pegou? Eu vou explicar. Essa é a Porque essa história está guardada há anos, hein? Eu vou até levantar um pouco. Eu perguntei. Ó quem fez o gol, hein? Quem participou do gol. Eu sou verdadeiro. Com certeza, tá? Por isso que eu vou contar muita história no meu canal, do Fala Vaguinho, hein? Vocês têm que prestar atenção no que eu vou falar. Veja. Você já falou disso alguma vez publicamente? Já, da Marlene? Fui entrevistado num programa da... Mas você falou, você pegou ou não pegou? Não, vou chegar lá. Fui várias vezes perguntando. A da Lolita trabalhava Lolita na Gazeta. Ayrton e Lolita Rodrigues? Assim, Almoço com as Estrelas. Ela era assim. Quando eu quebrei a perna, eu fui júri do programa do Ayrton, do Almoço com as Estrelas. Eu fiquei como jurado lá. Tinha muita vaguinete? No Ayrton não tinha, né? Mas tinha o Bolinha, do Bolinha, que fazia o Bolinha. O Bolinha. A Elô dançou lá. A Elô foi bolete. Com a Zulu. Ela dançou com a Zulu. Ela não me falou isso aí, não. Dançou a Elô fez propaganda do né, Maru? Meu Deus do céu. Mas deixa eu falar. Fala. Então, o Matheus, eu tinha um carinho tão grande pela Marlene e pelo Matheus, porque nesse meio todo, meu pai tinha uma moraria, né? E meu pai comprou uma pedreira de ardósia. E o Matheus tinha uma pedreira também. Então a gente se identificava com as pedreiras. E o Matheus me ajudou, foi minha avalista para comprar um maquinário lá para o meu pai, aquela coisa toda, porque era caro. Eu tinha que comprar um maquinário, colocar luz, aquilo tudo, e o Matheus me ajudou. Então, o Matheus tem uma participação na minha vida muito grande. A minha agência, eu precisava de um aval lá, de garantia, ele foi meu aval. Tá? Eu tive depois um empreendimento, uma firma de uma construtora, eu entrei no empreendimento, ele foi meu aval, tá? Mas eu sempre prestando a conta para ele. Certo? Mas falar que para renovar o contrato não era fácil com ele, né? Não. E o particular do Vaguinho era particular do Vaguinho. O contrato do Corinthians é contrato do Corinthians. E o Matheus não abria a mão, né? O Vaguinho do Corinthians era diferente do Vaguinho, amigo dele, empresário. Tá? Então eu tinha tudo com ele, mas do outro lado não tinha nada. E o que aconteceu? Me falaram. Ele tinha uma secretária. Você lembra eu falar do Ito, que era um funcionário dele, era um segurança dele? Não. A mulher do Ito era a secretária do Matheus. Né? E, inclusive, ela me contou, ela que me contou isso, que alguma pessoa inimiga da Marlene criou essa história. Tá? E a Marlene, toda vez que chegava no Parque São Jorge, que eu estava lá, ela vinha e me abraçava, me cumprimentava. A minha esposa ia muito à casa dela, às vezes participava até de umas reuniões com ela, a Lolita, eram três sempre juntos, a Lolita, a Nair Belo. A Nair Belo. Então, a minha esposa sempre estava junto. E no meu casamento, eles tiveram lá especialmente, né? Participou levei o Matheus para jantar na minha casa com a dona Marlene, naquelas épocas. Então a gente tinha um relacionamento muito legal. E o Matheus, quando, às vezes, para você ver, ele tinha alguma coisa para resolver, ele queria que me chamavam para ir na casa dele para falar.
Né? E muitas vezes ele falava assim, Vaguinho, eu vou mandar fulano embora. É encrenca, né, meu? Então, eu tinha um respeito muito grande pelos jogadores lá, porque eu era muito chegado do Matheus. Então, tinha muita vaidade e muita coisa. Então, criaram essa... Foi uma fake news. uma fake news. E é verdade que uma vez você ia ser treinador e o Matheus não te colocou por causa dessa história? Não, não foi só por causa disso, não. Eu acho que foi pelo meu temperamento. Eu acho que eu não ia sujeitar as coisas dele, eu ia brigar muito com ele. Mas essa história da Marlene te prejudicou muito, Não, né? eu fiquei 10 anos no Corinthians. Isso foi logo no começo, isso foi antes de 74, que surgiu isso. Tá? Bem antes, isso eu concorri 7, 8 anos com essa história toda, porra. Agora, como é que pode um jogador, tá, sair com a mulher do presidente e ficar no clube? E o Matheus... É impossível, cara, é impossível. E da intimidade que a gente tinha, pô. Isso só pode ser covardia. O que fizeram comigo foi uma pura covardia. Tá? Para me tirar da minha aproximação do Matheus. Né? Pô, eu quantas vezes o Ito tinha uns cavalos lá que ele comprava, eu pegava meu caminhão, ia buscar o cavalo, meu caminhão ficava lá no Parque São Jorge, estacionava lá, aí o Ito vinha, pegava o caminhão, ia lá buscar o cavalo, meu motorista pegava o caminhão. Isso na época eu jogava bola, porra. Quer dizer, tinha muita intimidade, muita coisa relacionada, né? Muita coisa relacionada. Pelo menos eu matei minha curiosidade, Elô também, Elô adora saber da vida dos outros. O Vaguinho, você assiste o jogo do Corinthians? Você acompanha? Hoje eu estou acompanhando. Eu acho que o Corinthians teve um fator aí impressionante. Eu acho que o estrangeiro, como é que é o Depay, é um baita jogador, hein? Eu acho que ele caiu numa hora certa do Corinthians. Incrível como ele se identificou, né? Pelo seguinte, porque, inclusive, o camisa 10, o argentino, como é que é o nome dele? O Garro. O pessoal, ele é um baita do jogo, ele é um pouco Rivelino, lembra? Assim, um pouco do estilo do Rivelino, Você do acha? lançamento. Pouquinho. Um pouco, eu acho que lembra um pouco. Vaguinho. Ele não tem a velocidade, a garra do Rivelino, mas dá para lembrar um pouquinho. Vaguinho? Eu acho que dá. Um pouquinho a coisa tem. Porque quando estava o Roger, foi na época que o centroavante, como é que é o nome do centroavante do Corinthians? Yuri Alberto? O Yuri Alberto funcionava. Que a bola chegava nele. Depois que saiu o Roger, o Yuri Alberto... Roger Guedes caiu. Com essa vinda do Depay. Houve uma mudança muito grande geral. Os caras falaram, porra, o Corinthians não está brincando, não. Está gastando para trazer. O que nós temos que fazer? Nós temos que jogar. Eu acho que começou a bater na cabeça de cada um a responsabilidade. Ô, Vaguinho, se você fosse montar um Corinthians de todos os tempos que você viu jogar, tá? Pode ser cara que jogou com você, pode ser cara de agora. É difícil. Tanto faz. Quem é seu goleiro? O melhor pra você? Aí é o Cássio, né? Cássio. Está entre o Cássio e o Ronaldo, né? Com certeza. É que o Cássio, pra mim, superou o Ronaldo. Superou, o Cássio... Também o Cássio, ele é 2 vezes o Ronaldo, quase. Aí Então, o Cássio. Lateral direito. O Zé Maria, não tem a dúvida. Dupla de zaga. Lateral e o Zé. O Vladimir é um dos maiores injustiçados do futebol brasileiro que não disputou uma Copa do Mundo. Por quê? Porque tinha o Júnior, tinha o Marinho, o lateral, e tinha Carioca em cima, e a CBF era no Rio. O Vladimir jogou muito, né? Jogou muito. Então é Cássio, Zé Maria, o Vladimir na esquerda e a dupla de zaga. Na zaga, tem o Gamarra. Né? Tua defesa está praticamente igual a minha. Gamarra, zagueiro central. Quem que pode ser o zagueiro central ali? Pode ser o Chicão. Eu gostei muito de um uruguaio no Corinthians que eu adorava, que era o Daniel Gonzalez. Tem o... o Fábio Luciano é zagueiro.
Tem o Chicão, o Fábio Luciano. Aí tem muita gente boa, né, de zagueiro. O Injustiça... Moisés, você colocaria? Não, O Moisés batia demais. muito. Não O Moisés colocava... era maldoso? Não, chegava junto. Naquela época podia chegar junto, a gente podia chegar dando pancada, soco. Não era maldoso? Não. Tem muito jogador que fala que era. Não. O Moisés chegava junto. Seria pior do que o Moisés era o Darcy. Darcy, que tinha o cabelo loiro ali. Esse matava. Então vamos lá, Cássio, Zé Maria, Gamarra. Aí você escolhe o zagueiro. Chicão? O Chicão é pequeno. Eu acho O Gamarra também. Amaral? Amaral jogou no Corinthians, jogou muito. Não, mas o Amaral não é o Fábio estilo Luciano? Eu acho que o Chicão tem mais o estilo do Corinthians. Então é Cássio, Zé Maria, Gamarra, Chicão e Vladimir. Meio campo. Agora eu quero ver. Puta, aí é duro, hein? Aí, pra quem não sabe, tá? O Vaguinho foi campeão também em 79, quando chegou o Sócrates pro Corinthians. Sócrates, quando 78. chegou, jogava com a camisa 9. 9. Não jogava com a 8, não. Volante. Volante? Caramba, deixa eu ver quem... Teve... Rincon, né? Rincon. Cara, a seleção dele é quase igual a minha, velho. Rincon. Igualzinha. Rincon, porque eu joguei Rincon, joguei com o Tião. Dino Sani. Não, o Dino já era outro estilo, né? Já era, o estilo do Dino era mais proteção, porque naquela época eu jogava no 4-4-2. Então são estilos diferentes. Na época do Rincon chegou a jogar no 4-5-1, 4-4-2. Então, Rincon com a 5. E aí o meio campo, vamos lá. O 10. O Rivelino? Com certeza. E o 8, o Magrão? Magrão. Caralho. Não vi o Riva. Ponta direita eu, Marcelinho. Marcelinho, eu botava o Marcelinho de ponta esquerda e o Vaguinho na ponta direita. Quem foi o maior 7? Quem foi o melhor 7? O Vaguinho ou o Marcelinho? Não, o Marcelinho não era 7, né? O Corinthians teve 4 sets fantásticos, que honrou essa camisa dignicamente. Vaguinho? Cláudio, eu não vi. Marcelinho, o Garrincha pelo nome e o Vaguinho. Mas o Garrincha veio fim de carreira, Não, né? mas é o Garrincha. Mas é o Garrincha. O que ele trouxe é que mais ou menos você pegar o Garrincha e pegar o Ronaldão, trazer o Ronaldão, abre-se as portas, não é? O Garrincha era um cara que você chegava, todo mundo... O que esse cara vai fazer? Ele podia estar caindo pelos pedaços. Você chegou a treinar com ele? Com o Garrincha? Não, você estava no Atlético ainda, né? Não, eu não tinha... O Garrincha chegou no Corinthians em 68, né? Ou não me lembro. 66... Foi antes? 67. O Vaguinho, mas 68 já era o Paulo Borges, 69. Na quebra do tabu contra o Santos. Mas, Vaguinho, quem é o 7 do Corinthians, do teu? É o Vaguinho ou o Marcelinho? Não, eu colocaria o Vaguinho. Eu não vou me tirar dessa seleção de jeito nenhum. Mas tem que me engolir, como diz o Zagallo. E quem é o 9? Olha, ali teve o Luizão, teve Viola. Teve Casagrande. Teve Ronaldo Fenômeno. Não, Casagrande não. Casagrande, ele teve porque jogou com o Magrão. Você não gosta do Casão? Não, porque o Casão não era aquele cara. Eu joguei contra ele quando ele jogava lá na Caldense. Na Caldense. Aliás, eu estava no Atlético Mineiro já, no meu final de carreira. Ele ganhou o jogo lá contra o Atlético Mineirão. Mas eu não... Na seleção ele foi titular? Em 86, chegou a jogar como titular, sim, né? Eu não sei que ele estava efetivo. Mas você não gosta do Casão ou do Casão jogador? Não, no estilo dele, não. Eu até poria o Palhinha com o Sócrates ali de centroavante, tá? E o Ronaldo Fenômeno? Esquecemos dele, né? Eu não esqueci, não. Eu esqueci dele, rapaz. Então vamos lá. Eu na ponta direita. Tô brincando. Marcelinho Carioca, o Fenômeno de centroavante, Sócrates, e na ponta esquerda, quem que a gente Não, Sócrates já estava. Já estava? Você fez o meio-campo Rincon, Sócrates e Riva. Aí falta o centroavante, que é o Ronaldo, ponta direita é o Marcelinho Carioca, e o meia, quem que é o meia ali? O meia você colocou o Riva. E o ponto esquerda? Falta o 11. Quem Falta o 11? É o Romeu? Não. O 11 aí também. Pode ir o Ricardinho aí. Entrar como ponto esquerda, hein? E o teu treinador, quem é?
É o Brandão? Não. Brandão, eu não voto nele, mas nem a pau. Mas Caramba, você guardou isso aí mesmo? De mágoa, não. Eu viajei. Uma vez eu fiz uma viagem num desses navios do Corinthians, e a filha dele ficou do meu lado. E eu acho que o pai foi comentar alguma coisa, ela veio conversar comigo, eu falei tudo isso para ela. E eu acho que ela desabafou um pouco também dessas coisas dele. Eu não colocaria o Brandão, não. Mas você tem mágoa do Brandão? Eu tenho mágoa porque o que ele fez comigo, não dá para fazer isso, não. Eu não merecia isso. Tá? E depois ele me perseguiu. E ele me tirou do Corinthians, porque ele voltou em 81, ele estava como treinador. Tá? Aí teve também a história do Gil, junto aí, uma série de coisas. Teve um jogo lá que, contra o Guarani, eu fiz 2 gols. Ele me sacou no intervalo, botou o Gil, porque o Gil chegou, eu não deixei ele jogar. O Gil chegou, ele estreou contra o São Paulo. Nós tínhamos, acho, 4 anos que o São Paulo não ganhava da gente. O São Paulo meteu 4 na estreia dele. Ele jogou de 7. Aí jogou de outro, se me engano, contra o Marília, não sei. Tomou também, perdeu o jogo. Aí não jogou mais. Quem trouxe ele foi o Fantoni. Orlando Fantoni. É porque a Elô falou que o Gil jogou mais que você. Não. O Gil é meu amigo de infância. Nós fomos criados lá no bairro Pedro II, lá. Ele tinha um futebol de salão que a gente jogava, era pequenininho. Ó. O Gil batia bem de perna esquerda, não tinha a velocidade que eu tinha. Ele era forte, né? Búfalo Gil. Não cabeceava, não tinha a impulsão que eu tinha. Tá? Ele era o cara que finalizava bem, mas ele não saía para a tabela. Eu joguei de 9, eu joguei de 8, ele não jogava. Mas, ô Vaguinho, quem é teu treinador de todos os tempos do Corinthians? Tite. É o Tite. O Tite pelo... Ô Vaguinho, quem era o lateral esquerdo que na véspera de jogar você falava, meu Deus do céu. Gilberto Sorriso. Era casca? Era. Ele e o Zeca, era jogo duro. Você tinha que trazer... porque o Gilberto, ele era ambidestro, né? Ele era mais direito do que perna esquerda, ele jogava na lateral esquerda. Então ele se posicionava assim, de lado. Tanto se você cortasse aquele... Saía por ali. Ele saia para o lado. Então você tinha que jogar para mexer com ele, para cortar para dentro. Você tinha que fazer 2 passadas. Uma para cá e outra para lá. Para tirar o posicionamento dele. Ele tinha que levantar um pé primeiro. A partir do momento que ele levantava um pé, você tocava a bola. Esse é um detalhe que eu... Ô, Vaguinho, e como é que era jogar contra o Santos do Pelé? Impossível. Tipo, você ia pro jogo e falava, hoje ferrou. Não. Aliás, eu tive muita sorte com o Santos. Eu fiz bastante, não com ele, mas mesmo com ele eu fiz gols, né? Tem um jogo que o César saiu atrás de mim, que eu fiz um gol de cabeça, e saí para vibrar, o Serra saiu atrás de mim, queria me dar pancada. Não sei o que eu fiz com ele, porque eu subi, eu dava cotovelada. Né? Você não sabe o que você fez, né? Eu dava cotovelada. Cotovelada. Naquela época podia, né? Putz, querido, eu vou ficar aqui hoje, olha, eu até 11 da noite eu tô tranquilo. Olha, nada melhor, Vaguinho, que a combinação de 2 paixões nacionais, o melhor café fresquinho e o futebol. E a Melita acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. E a Melita é o café oficial, a Melita é o café oficial do Manchester United. E agora também é o café oficial do Benja, apoiando e incentivando o futebol e o esporte. E não para por aí. A Melita preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site e para compras acima de R$250 ainda ganha frete grátis. Então aproveita e já escaneia o QR Code que está aparecendo na tela e na hora de fechar a compra é só digitar Benja10 para ter acesso ao desconto. Combinado? Fechou? Melita, o café oficial do Benja, desperta para você para sentir mais o esporte. Romero, quando não está lá no Corinthians, ele está aqui. Ô, Vaguinho, presente da Melita para você.
você Muito tomar obrigado, café. hein? Pra você pro teu filho. Ela encaixava bem no Fala Vaguinho, hein? Hã? Ficava bem no Fala Vaguinho, hein? Já Então, pensou? A Elô vai fazer o meio campo. E, ó, teu filho é muito legal, viu? É. Teu filho gosta muito de você. E ele que fez o meio de campo Ele para foi trazer bem o Vaguinho criado, aqui. ele foi bem criado. Foi bem criado. Aliás, eu tenho uma filha que está lá em Espanha agora, né? Hoje ela está em Barcelona, num congresso lá. Teus filhos são tudo corintianos? Graças a Deus. Todos corintianos. A filha dele, do Vaguinho Júnior, nossa, ela sabe Você tudo. viu seu pai jogar? Não. Só no indiano, né? Só na Várzea, no clube, essas coisas, mas... Cara, eu vou te falar, eu vi muito. Eu era chato. Eu era vi chato. muito seu pai jogar. O Ô, Beijo, Vaguinho jogou muito. Eu vejo essas montagens que os caras fazem, aquela com... Acho que dava para fazer um negócio desse comigo também, viu? Porque tem muita jogada legal pra caramba, cabeceios, jogada de... Bom, eu sou o sexto em assistência de todas as épocas do Corinthians, né? O Vaguinho hoje, você estava jogando na Europa. Ah, com certeza. Fácil. E bem. Fácil. E bem. É que, sabe o que é? Às vezes as pessoas falam, agora é sério. Tal. É porque era tanto jogador bom que às vezes você vai falar, porque o outro... Não, porque o outro era fantástico, mas esse também era. Outro dia eu vejo às vezes algumas pessoas ironizando, por exemplo, o Renato Gaúcho, tá? Gente, o que o Renato Gaúcho jogou é brincadeira, cara. O Renato jogou uma barbaridade, gente. Mais do que, pra mim, acho que jogou mais que o Edmundo. Mais que o Edmundo. O Edmundo, o Edmundo teve uns 2, 3 anos da carreira dele, que é brincadeira o que ele fez, né? Aquele ano dele do Vasco. Mas então, o Edmundo também é um monstro. Mas, gente, que o Renato Gaúcho jogou A diferença que tem, inclusive, quando eu vim pra cá, eu estava pensando, por que o Brasil não é campeão mais? Porque você pega as seleções que... Você vai pegar as seleções que o Brasil foi campeão, teve a sorte de tirar o título, e a de 82, que infelizmente nós perdemos por um erro de passe, e num jogo que a gente jogava pelo empate, que o Tele saiu para ganhar, estava 2-2, morre o jogo ali, já ia para a final. E a Itália estava mortinha naquela o Toninho virou aquela bola, matou o jogo. Então, você pega os encaixes, eu quero dizer o seguinte, você pega a seleção, tinha Cerezo, Reinaldo, Cerezo, Zico, Falcão, Sócrates, Éder, o Serginho na frente. Aí você pega... E Leandro... Não, você pega... O que acontece? Esses jogadores tinham amor ao Brasil. Eles tinham formação brasileira. Tá? Aquela seleção que foi campeão com o Ronaldão, foi 2002? 2. Todos jogavam na Europa, né? Então, o Marcão era goleiro do Palmeiras, mas a maioria jogava na Europa. Não, mas acontece que todos eles eram bola de ouro. Tá? Quantos bolas de ouro tinha ali? 4. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e o Kaká no banco foi ganhar 5 anos depois. Então, você está esses 4, 5 caras com bola de ouro. O que você vai falar? O que você vai falar? O que lá atrás vai falar? O que o treinador vai falar? Não tem o que falar, meu. Joga! Você transforma isso para o Brasil lá em 58, 60, é a mesma coisa. 70, vai falar o quê? Deixa eu te perguntar um negócio, falar nisso. A seleção dos 70 é uma coisa impressionante, até porque tem o Pelé. Mas deixa eu te falar, a seleção de 70 e a de 2002, qual é melhor? Olha, é melhor porque tem Pelé. Só Pelé já carrega aí mais de 40%, certo? A de 70, a de 82, você não tinha um... Não, 2002, eu falei. 2002? 2002, é que foi penta. Que foi... não. Peraí, ô Vaguinho, você tinha Cafu na lateral direita e Roberto Carlos na lateral esquerda. Você tinha o Marcão no gol. Você tinha Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká no banco. Ganham, o goleiro ganha.
O Marques era melhor que o Félix? Melhor que o Félix. A lateral O Carlos Alberto Torres era melhor é que o Cafu? melhor. A zaga central A de 70 era Piazza, né? Brito. Brito e Piazza. Aí tá aí, né? E Bellini. em 2002 era Lúcio. Não, Bellini não. Não. Ah, você tá comprando 70, desculpa. 70. É Lúcio. Lúcio e Roque Júnior. Não, aí tá... E tinha o Edmilson também, né? Não, aí tá meio pau a pau. Pau a pau. Não tem muita diferença. Não. O Neymar jogaria na seleção de 70? Jogava. No lugar de quem? Eu acho que ele podia... Aonde que ele podia entrar ali? Podia entrar até no lugar de Jairzinho. Opa, o Jairzinho é o único jogador em Copa do Mundo que marcou gol em todos os jogos. Quando eu entrevistei o Riva, ele falou que o Neymar jogaria no lugar do Tostão. Também é difícil, hein? É difícil, hein? Meu? Você acha o Neymar gênio? Muito. Só que deu azar. Ele pegou uma seleção de cabeça de bagre, né? Você acha? A grande maioria. E não tem esse sentimento. Ó, você pega hoje, vamos falar de um jogador da Estrela do Brasil arrebentando pra caramba. Quem? O ponta do Palmeiras. Como é que ele chama o garoto do Palmeiras? Estevão? Aonde está a cabeça dele hoje? No Chelsea. Você pega o Hendrick. Onde estava a cabeça dele? No Real. Como é que vai jogar na seleção brasileira? Quem é o treinador da seleção brasileira? Dorival. Quem ele convoca? Tudo da Europa. Pô, convoca brasileiro, meu. Ou traz um treinador europeu. Não, traz um treinador europeu. Como não vai convocar os jogadores daqui, Não, tem que trazer porque os caras vêm de lá, puta merda, vai me encher o saco, pô. Eu vou botar pro Brasil os caras. O que eu vou fazer lá no Brasil, pô? Vou treinar onde? Os caras vão encher o saco, tirar fotografia, não sei o que e tal. Aí chega o Vini Júnior aí, chega o Gostosão. Os caras estão muito fora do Brasil, muito assim, não ligada às coisas nossas. E antigamente os caras estavam ligados, porra. Por isso. Pô, você pegar o Filipão não ia brigar com o cara lá? Ô meu, você tem que fazer. Qual a capacidade do Dorival brigar com quem? Ele vai xingar alguém lá? Ô meu, vem aqui, senta aqui, quero conversar com você. Tá? Senta aqui, o negócio é assim, assado. Não pode isso, não pode aquilo e tudo mais, tá? Pô, os caras já entram em campo, tudo com aquele negócio no ouvido, não sei o quê. Porra, se liga no jogo, cara. Vamos ligar no jogo. Pô, vê como é que entravam os brasileiros na nossa época. Vê como a gente entrava. Você tá focado no jogo. E sangue nos olhos. É sangue nos olhos. Os caras, porra, ele desce lá, porra. Ah, pô, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Aqui é Brasil, cara. O Vaguinho tá dando show. E a Elô não queria que eu te trouxesse. Vai trazer o Vaguinho, Eu falei, tá bem, aí fica aí batendo palma. Ô, Romerinho, tem presente pro... Romero dá umas pescadas aqui, né? Dá um cochilo, né? Ô, Vaguinho, eu tenho um presente pra você, um baita fone de ouvido pra você. Esse fone da Edifier, que tem um dos melhores fones do mundo, caixas de som. Eita vida. No mundo inteiro, top, Bluetooth. Isso aqui é bom que você coloca. Por exemplo, às vezes eu venho aqui, só pra não ouvir Elô. Não tem nem música, porque ele veda tudo. E aí eu não ouço a Elô falar. Nossa, vai complicar a minha vida, hein? Eu vou dar pra uma das netas minhas. Nossa. Quantas netas você tem? Putz, é uma família grande, né? Eu tenho quatro netas. Tá louco, hein? Caramba. A do Vaguinho, essa aí é fantástica. Ela liga pra minha mulher. É corintiana? Nossa Senhora. Ô, Elô. Nossa Senhora. Manda entregar um Edifier pra filha do Vaguinho. Do Vaguinho filho. Vai pra entregar, hein, Elô? Não, mas tem mais... são 4, então, hein? Então entrega. São 4. Porque depois, sabe o que acontece? Outro dia eu descobri, o Glauber me avisou, você fica mandando entregar os fones da Edifier. E a Elô leva pra casa dela. Parece que ela tem um estoque lá. Mas eu cobro dela, pode ficar sem cobra mesmo. Então é pra você de presente. Obrigado, hein? E olha, se você não deu a sorte do Vaguinho de ganhar um desse, acessa aí edifier.com.br. Vai lá. Juninho, faz todas as suas compras. É pra Ju, hein? E no cupom você coloca Benja,
que vai ter 5% de desconto lá no site da Edifier. Vaguinho, super, hiper, mega obrigado. Amei falar com você. Que legal, cara. Veio um filme na minha cabeça, um monte de coisa que surgiu aqui. Pô, rapaz, que legal ver você, que legal bater papo com você, quanta história. Matei minha curiosidade. Olha, guardei uma informação por décadas. E acertei os detalhes, hein? Tá tudo certo. Obrigado, Vaguinho. Não, obrigado a você, Beija. Olha, você não sabe a emoção que me deu de estar aqui no seu programa. A emoção é minha. Realmente, Deus faz as coisas certas. Tá? Eu sou muito grato a Deus e principalmente a minha atitude junto com os meus filhos, com a minha família. Na minha idade, 75 anos, a gente está ainda brigando, formando ainda neto, formando a criança jovem. A minha família é muito unida. E só isso, para mim, é o bastante. Só isso é o suficiente. Oxalá que todo mundo possa ter uma família unida. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa de ter amor, precisa de ter mais confiança no brasileiro. Nosso país está passando dificuldade, Beijo. Você está sabendo. Está vendo como é que estão as coisas. Então, só eu acho que está tudo uma maravilha. Não está. E nós precisamos ter um pouco mais de amor próprio, ver as coisas com mais facilidade. Obrigado, Beija. Obrigado de coração. Foi uma emoção muito grande estar participando. E outra coisa, hein? Eu sou um cara verdadeiro. Eu vi. Tá? Eu sou verdadeiro e vou te pedir mais uma coisa. E vocês que estão assistindo o programa do Veja, também não esqueça um pouquinho, vai lembrar um pouquinho de mim, vai lembrar de mim no Fala Vaguinho, vem escutar um pouquinho as minhas histórias. O que eu falei com o Beija aqui, não é nem a metade que eu vou falar com vocês, hein? Imagina o que vai acontecer. Obrigado. Ô, Glauber, você coloca o GC do Fala Vaguinho, viu? Pega o endereço, dá moral pro Vaguinho. Vamos deixar que aqui a gente reconhece a história. Obrigado. Salva de palmas pro Vaguinho! Caramba! Obrigado. Pô, que demais! Wagner de Freitas! Wagner de Freitas, Aí, ó. ô Vaguinho! Semana Muito que vem a gente obrigado. volta com mais Benjamin Múcio! Vaguinho! Aê!